Noite a todos, boa noite aqui no Instagram, Caminho Azul. Dentro de instantes começaremos a live de hoje, o Desbravando o Autismo, e a gente vai começar a chamar as pessoas. Showman, Caio. Caio tá aí, já vai entrar, a professora Elizabeth vai entrar daqui a pouquinho, Olá, Camila também vai entrar pessoal. daqui a pouquinho. Deixa eu sair daqui, então. Obrigado, Diana. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todos. Bem-vindo a mais um Desbravando o Autismo. Estamos iniciando mais uma live, mais um Desbravando o Autismo pela Caminho Azul, com o Dr. Caio Abujade. Hoje nós iniciamos hoje, né, uma série nova, né? Oi, Beth, tudo bem? Nós estamos iniciando uma série nova, né, que é a série que vai tratar de educação, né, de inclusão no sistema educacional. Vamos ser uma série aí, os próximos 2 meses, nós vamos ter 5 lives falando sobre esse assunto. Beth ou Camila precisa desligar um áudio, ou do celular ou do computador. Isso, pronto, agora sim, é que eu estava me ouvindo. Então estamos aí iniciando uma nova série, a série de educação. Hoje nós vamos estar com duas grandes amigas, duas pessoas muito queridas e que trabalham assim de coração e alma, de corpo e alma, para garantir um mundo de qualidade na educação para as pessoas com espectro de autismo. Nós temos hoje esse privilégio, né, de entrevistar as nossas queridas, né, a professora Elizabeth e a professora Camila Gravitol. Eu vou apresentá-las, mas elas vão contar a história delas. E hoje nós vamos falar de gestão do ambiente acadêmico. Tá? Então nós vamos estar falando de pessoas que estão envolvidas, não é na diretoria propriamente de uma escola, né? Nós vamos falar com pessoas que estão envolvidas na gestão do sistema acadêmico, das pessoas que trabalham para organizar todo o sistema de ensino de uma cidade, de uma região ou de algumas escolas. Porque isso é muito importante da gente aprender, né? Eu estou aprendendo muito convivendo com as pessoas que fazem esse trabalho. Por quê? Porque às vezes a gente está ali preocupado com a inclusão, com o indivíduo, com o processo, mas a gente não tem ideia do quanto complexo é o procedimento de inclusão, né? Em todos os âmbitos, não só no espectro do autismo, né? Então, nós temos conosco hoje duas pessoas que são especialistas nisso, não só no âmbito técnico, mas no âmbito prático, né? Eles são responsáveis por esses processos, ajudam quem é responsável e vão poder nos esclarecer. Tá? A gente vai aprender muito, porque quem tem conhecimento, quem aprende, sabe depois resolver ou entender ou compreender os processos que estão envolvidos. Então vamos lá. Então, bem-vindos a mais um Desbravando o Autismo com Caio Abujade. Hoje temos a professora Elizabeth, né? Ela é formada em letras, português e inglês, pós-graduada em psicopedagogia com ênfase em deficiência intelectual. É assistente pedagógica de educação especial inclusiva no município de Cruzeiro e coordenadora pedagógica do Núcleo de Apoio à Comunidade Escolar do município de Cruzeiro. Professora de Educação Infantil da Prefeitura de Lavrinhas, professora do Programa de Autismo e Estimulação Precoce, Estimulação da Fala, APAI, PM Cruzeiro, e participação da equipe pedagógica. Tem um currículo enorme, né, gente? Então, muito obrigado pela presença. Bem-vinda, professora Elizabeth. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com todos aqueles que estão nos acompanhando. Que essa noite seja uma noite para a gente
compartilhar a experiência que a gente tem e a alegria de poder ter nesse caminho pessoas que têm os mesmos sonhos que a gente, que é ver a pessoa com autismo se desenvolvendo, sendo feliz, e as famílias cada vez mais se sentindo participantes, atuantes nesse processo, assim como a escola. Excelente. Também temos conosco a professora Camila Gravitol Rosa, né, professora de AEE de Friburgo. Ela é doutoranda do PreGCETIM na UF, que é um programa de pós-graduação de tecnologia e inclusão, né? Então, está desenvolvendo aí seu projeto de doutorado na área de inclusão, e ela dá um apoio à coordenação de educação especial da cidade de Friburgo. Então, ela participa de todos os processos, os bastidores, e enfrenta, junto com a coordenação, todos os desafios ali dessa questão, né? Então, bem-vinda, Camila. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Não estou conseguindo ouvir a Camila. Camila, você acha que está muda. Está muda no Instagram, pelo menos. Ainda tá, você está muda no Instagram. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com você e com a Elizabeth esse bate-papo, né? Sobre inclusão, sobre os desafios que de fazer a gestão escolar, né? Num sistema de ensino. Muito obrigado, Camila. Então, para quem está no YouTube, tá? A Beth ainda não entrou pelo StreamYard, ela só entrou pelo Instagram, então ela está terminando de conectar o computador dela para poder entrar no YouTube. O meu computador está dando um probleminha aqui. Não sei o que aconteceu. Está dando incompatibilidade. A gente vai colocar a equipe técnica para te ajudar, tá, Beth? Obrigada. Enquanto isso, nós vamos entrando aí, conversando pelo Instagram. Então, quem está no YouTube, né, se quiser ver os dois convidados completos, hoje, especialmente hoje, pode entrar pelo Instagram, pela página da Caminho Azul Oficial. Caminho Azul Oficial, lá no Instagram. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou primeiro pedir, né, para Camila, né? Camila, acho que precisa colocar no mudo alguém que eu estou me ouvindo. Ou é isso, pronto, já melhorou. Então, a Camila tem uma longa história, né, no trabalho com inclusão, no desenvolvimento pessoal. Então, eu queria que a Camila contasse um pouco da história dela, né, como profissional, no envolvimento com a inclusão, no envolvimento com o autismo, até chegar na posição que ela está hoje. Então, se puder falar um pouquinho de você, Camila, seria muito interessante para a gente te conhecer melhor. Então, eu já sou professora há 23 anos, né? Tenho essa jornada aí já do magistério. E desde 2013 a sala de aula virou um grande desafio, né? Com a chegada da implantação do sistema de educação na perspectiva inclusiva. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de sair do chão de sala, né, em 2020, e conhecer o trabalho de gestão numa secretaria de educação. E aí que a gente passa realmente a perceber quais são os gargalos, né? Porque assim, a nossa visão enquanto professora de um microsistema, que a escola é uma, mas quando a gente tem a oportunidade de estar junto à Secretaria de Educação, né? Pensando como aqui no município de Nova Friburgo, a gestão e a implantação, né, do sistema de educação especial, da política de educação especial para 120 unidades, aí a nossa perspectiva ela muda completamente, né? E algumas coisas que antes a gente criticava
eu criticava porque não entendia do porquê da Secretaria de Educação fazer. Hoje eu já tenho um outro panorama, né? Porque, assim, são momentos completamente diferentes. O de realizar a inclusão na escola, em tomar decisões para que o ambiente escolar ele seja inclusivo, e as decisões de tornar uma rede de ensino municipal mais inclusiva. Então, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? E o que a gente percebe é que, assim, hoje a gente já tem tantas conquistas, né, nessa área da educação especial, né? A gente já conseguiu avançar bastante, mas o que ainda é uma dificuldade muito grande que a gente precisa trabalhar a cada dia é a conquista do outro, é o acolhimento ao outro, porque são as barreiras atitudinais hoje as que mais dificultam a inclusão, né? A gente tem casos de extremo sucesso de inclusão de autistas na rede municipal de ensino, mas esses casos, às vezes, eles não viralizam, eles não são tão conhecidos, né? E aí, quando acontece algum deslize numa escola, quando a gente tem alguma dificuldade, aí esses casos, eles reverberam mais, né? Porque, infelizmente, as nossas atitudes ainda dificultam esse processo. Eu diria que hoje o maior desafio da educação especial, né, em realizar o seu trabalho de inclusão junto às escolas, é realmente esse trabalho de cativar, de formiguinha, né, de estar indo à escola, conhecendo aquele microsistema, identificando ali quais são as barreiras que precisam ser rompidas, porque, de certa forma, a gente já tem aí políticas que permitem, né, o financiamento do dinheiro chegar direto na conta da escola, do PDDE, e aí ver com que a escola entenda que esse dinheiro é para ser gasto também com as crianças da educação especial, né? Porque, assim, o que é bom para um é bom para todo mundo. Então, assim, esse trabalho de conquista, de explicar, de esclarecer como que funciona, tem sido realmente, assim, um grande desafio. Muito bom. Muito bom. Existe algo muito importante da gente entender. A estrutura do trabalho, ela precisa ser garantida. E algo novo, algo que entra de uma hora para outra no sistema, muitas vezes há o entendimento das necessidades, mas não há uma experiência tão rica para se criar a adaptabilidade. Muito interessante porque isso tem a ver com as lives anteriores, onde a gente estava falando da adaptabilidade do corpo e do programa inflamatório. O corpo precisa ser provocado para que ele crie adaptabilidade. E a entrada dos indivíduos com espectro do autismo nas escolas provocou o sistema. Como se o sistema acadêmico tivesse inflamado. E agora, né, estão sendo criadas os processos de adaptabilidade que vão fazer pelo qual esse sistema funcione, esse sistema não sofra, né? Ele sofre de todos os lados. Os pais sofrem, as crianças sofrem, os meninos com espectro de autismo sofrem, os professores, a diretoria, o próprio sistema acadêmico. Todo mundo tem reclamações. O sofrimento são as reclamações. E isso precisa ser gerenciado por gestores. Então, essa inteligência, ela é um aprendizado. Não existe experiência anterior para a gente dizer, não, quando era feito assim, quando era feito assado. Agora que nós estamos construindo isso. Fora que isso é muito individual. Cada cidade, cada movimento, cada processo, cada tipo de ambiente exige questões específicas. Então, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho de muita inteligência, né? E que precisa de gente de boa vontade, de coração aberto e pronto para fazer isso. Mas isso, né? Eu costumo falar que é um trabalho de customização da educação.
Porque, assim, aquilo que eu consigo aplicar de resolução para criar adaptabilidade numa unidade escolar, muitas vezes eu não consigo aplicar numa unidade próxima. Então, assim, a gente precisa estar sempre customizando, olhando individualmente cada caso, né? É claro que, assim, a gente busca, dentro de uma generalidade, né, desenvolver protocolos, desenvolver normativas, né? Mas cada caso ele é um caso. Me incomoda muito que eu falei que eu me tornei a pessoa que eu mais odiava, né? Porque quando eu estava na faculdade e os professores falavam assim, não, porque não existe receita de bolo na educação. Eu, como assim não existe receita de bolo? Eu quero, né? E eu era uma aluna que eu fazia questão da receita de bolo. E aí hoje eu consigo entender por que não tem. Às vezes, num distrito central, né, numa área urbanizada, onde a gente tem maior número de escolas, o que funciona para uma escola não funciona na outra, porque os educandos são diferentes, os professores são diferentes, a dinâmica de rotina da escola é diferente. Então, a gente tem que pensar em estratégias customizadas para cada unidade escolar. E às vezes fazer isso é extremamente difícil, né? Porque fazer com que as pessoas entendam que numa unidade precisa ser assim, na outra precisa ser diferente, que para um aluno autista a gente vai conseguir trabalhar com a adequação de estratégia de permanência de tempo no ambiente escolar e aumentar progressivamente a permanência dele. Para outros isso já não vai ser necessário. Uns vão precisar de mediador para cuidar do perfil pedagógico, outros a gente vai precisar de um mediador, de um profissional de apoio para cuidar de um perfil de cuidado mesmo, de atividades de vida diária. Então, assim, esse olhar individualizado, esse olhar customizado, ele é um desafio, Agora, né, para todos nós. vamos lá. Vamos traduzir a Beth. Então, lembrando quem está no YouTube que a Beth está só no Instagram, ainda ela não conseguiu entrar no YouTube. Então, quem quiser ouvi-la, abre o Vem pro Instagram da Instagram, Caminho Azul. Vem para o por Instagram favor. Caminho Azul Oficial. Isso. Então, Beth, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua história, contar um Então, pouquinho do seu envolvimento com autismo, para que a gente possa te conhecer um pouco. eu falo que o meu envolvimento com o autismo começou através dos relatos que a minha mãe contava para mim da escola que ela vivenciou, da infância dos meus tios, depois quando ela foi ser babá, e ela foi ser babá na casa de uma criança com TEA, que na época não se falava TEA, mas hoje, por todas as características que ela descrevia para mim, eu com 6 anos, ela contava como era essa criança. A gente veio descobrir anos depois que a mãe também tinha um transtorno, mas eram informações que chegavam muito pequena, ainda criança, eu ficava prestando atenção naquilo. Por que algumas pessoas aprendiam de uma maneira, se comunicavam de uma maneira, ou se isolavam em alguns momentos que eram assim considerados normais da criança brincar? Então esse tema sempre me chamou atenção. E a minha mãe dizia sempre algo assim para mim, que muitas vezes na escola alguns não tinham vez nem voz, eram colocados no final da sala, que nem mesmo tentava se ensinar a ler ou escrever. Ensinava a bordar, a costurar alguma coisa, porque a escola não via neles uma perspectiva de aprendizagem. Eu passei a minha infância, a minha mãe me relatando essas situações, das diferenças que aconteciam dentro da escola. E eu fui aprendendo que escola, a gente que trabalha com educação, tem umas frases que a gente escuta direto, né? Local de construção de conhecimento, local e estrutura que vai formar o cidadão. E eu pensava assim, mas todos, cada um é de um jeito. E o Dr. Caio sempre fala algo nesse sentido, que a pessoa com TEA veio nos ensinar para que a gente pudesse refletir sobre como a gente age em relação ao outro. Né? Se as outras crianças com outros transtornos, deficiências, ou mesmo as crianças típicas, elas já são tão diversas e nos ensinam tantas coisas, eu fui aprendendo, estudando no magistério, que eu sou da época do magistério, que
essa diversidade existia e o que eu precisava entender como que essa criança pensava, né? Como que ela entendia o mundo para que eu chegasse até ela. Porque quando a gente está na educação, eu acho que o que mais nós desejamos é que essa criança se sinta livre no seu aprendizado, né? Eu nunca pensei em escola como um lugar de se dar aula, mas um lugar onde se constrói relações e conhecimentos. E a criança com TEA tem direito a isso. Então, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na PAI, eu escolhi meus trabalhos de pesquisa em relação a crianças com deficiência. Quando eu vou para a PAI, a gente ainda não falava tanto em TEA. Eram aquelas crianças que não tinham diagnóstico fechado. Quem tinha síndrome de Down sabia que tinha síndrome de Down, deficiência intelectual, e tinha alguns que não se encaixavam em lugar nenhum. E eu, como era uma das professoras mais novas, cada um já tinha escolhido a sua posição, e para mim ficavam aqueles que estavam sem diagnóstico definido, e vamos ver o que a professora vai fazer e o que as crianças vão aprender. Então a gente teve que começar a descobrir caminhos, né? Hoje eu tenho alunos dessa época que já são casados, que estudavam na PAI, que hoje trabalham. Mas na época a gente sabia pouca coisa. O que a gente sabia? O que a gente queria? O que a gente acreditava? Que essa pessoa tinha direito de aprender e que ela tinha muito a oferecer. De uma maneira diferente, ela iria entender, compreender o mundo, mas a gente também precisava observá-la e dar oportunidades para ela, porque ela tendo oportunidade, ela iria se desenvolver. Anos depois eu volto, aí eu já volto trabalhando só com crianças com autismo, né? Fiquei com o mesmo grupo durante 4 anos para a gente desenvolver o projeto. E eu lembro que a pessoa que me recebeu, o auxiliar de sala que me recebeu, que já era antigo, disse para mim, eles só comem e usam um banheiro. Eu falei, não é possível que seja só isso. Tem algo mais. Então, a gente começou a observar o que cada criança tinha para oferecer. Começamos a desenvolver um processo de comunicação. Utilizamos a comunicação aumentativa, alternativa. Começamos a observar os gestos, o comportamento deles para poder fazer as inserções, as intervenções adequadas. E aquelas crianças que no começo só comiam, né, e usavam banheiro, começaram a sair com a gente, a poder ir em restaurante, a reconhecer as suas imagens, né? Reconhecer as imagens de si mesmo foi uma das grandes descobertas. A princípio, eles se assustavam com a própria imagem no espelho, mas antes não era oferecido um espelho para eles se verem. Então, a gente começou do básico, a sentir a água, a perder certos medos, devido às questões sensoriais, que a gente pouco falava de questão sensorial, mas a gente foi construindo com essas crianças uma maneira de viver, crescer e aprender, envolvendo a família. Porque não tinha jeito da gente fazer uma proposta de aprendizagem, mesmo sendo numa escola que não era inclusiva, mas uma escola especializada, em que os pais não se envolvessem. E a gente foi levando esse conhecimento e foi levando essas atitudes de uma maneira bem integrada com a família, indo à casa, fazendo atividades na casa com as crianças, assim como a gente fazia em salão de cabeleireiro, em restaurante, em supermercado, no comércio local, para que eles tivessem possibilidades. Pouco tempo depois, eu já fico na sala regular. E na sala regular a gente começa a receber as crianças, né? Isso eu falo na década de 90, depois na década de 2000, em que os laudos chegavam para a gente com bastante dificuldade. Para vocês terem uma ideia, em 2015, já não na sala de aula, mas já na gestão de educação especial inclusiva da rede, eu fiz uma pesquisa de quantos alunos com TEA nós teríamos na rede. Em 2015, entre quase 7.000 crianças, 1 aluno com TEA. Hoje, a gente já está com 140 diagnosticados. 24, se eu não estou errando o nome, nas creches. E chegando mais laudo. Esses dados que eu tenho é de outubro. Então, a mudança foi muito grande
e as nossas atitudes precisaram, então, ser repensadas. Aquilo que era, muitas vezes acontecia só na APAE, só numa escola especializada, veio para a rede regular de ensino a partir de 2008. E nós fomos, enquanto educadores, nós fomos alertados. A inclusão vai acontecer, as mudanças virão, mas, como foi dito no começo da live, enquanto a gente não sente a necessidade, a gente não se mobiliza. E, de repente, essas crianças estavam aqui, e o que seria feito com elas? Como queríamos trabalhar? E os processos de adaptação, flexibilização das estratégias, eles foram acontecendo numa época em que não se tinha tanta informação. Agora, Hoje, deixa eu fazer um parênteses, Beth, que eu acho muito importante. O grande problema que a gente vem vivendo, e eu queria colocar isso em debate para vocês falarem um pouco para a gente, tem um grande problema que a gente tem vivendo, eu queria que a gente falasse duas coisas. Uma delas, primeiro, é o material humano, né? Porque para a gente ter uma boa adaptabilidade, a gente tem que ter pessoas naquele ambiente que têm experiência, que têm conhecimento, que têm habilidades. Não é só em manejar, porque antes de manejar, eu tenho que compreender. E o transtorno de espectro autismo é um transtorno com muitas facetas, com inúmeros. Você tem desde o indivíduo com altas habilidades até o indivíduo com deficiência severa. Não dá para você achar que você conheceu um indivíduo com espectro do autismo e que você conhece o espectro do autismo, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades que vocês devem enfrentar com pessoas que estão trabalhando na gestão dos processos é encontrar pessoas que tenham conhecimento ou que tenham um perfil específico para aprender mais rápido, né, o processo, para não entrarem em contato ali ou não irem trabalhar de uma forma a engessar o processo ou até trabalhar de uma forma a crescer junto com o processo, né? na Eu queria rede, na, isso, que vocês na comentassem rede, um pouco isso. na rede pública, o que a gente tem de perspectiva em relação ao profissional que vai trabalhar com alunos com TEA ou com outros transtornos e deficiência? A gente tem os concursos públicos. Nós temos os concursos para professores de sala de recurso, para mediadores. Então, a gente subtende que quem optou em fazer aquele concurso se interessa pelo assunto, se interessa pela causa e vai se aprofundar. Paralelo a isso, a formação continuada ela tem que ser gerenciada de tal maneira que as oportunidades sejam criadas. E até esse gerenciamento da atualização, né? Tanto no conhecimento em relação a... Acho que ficou mudo, Beth. A Beth ficou. não Voltou. entrou uma ligação. Voltou? Voltou. Enquanto ao acompanhamento e à formação em relação àquilo que a pessoa precisa para ela ter um chão, vou chamar assim, um chão para trabalhar com pessoas com necessidades especiais, com transtorno, síndrome, com TEA. Hoje, a gente sabe que além de ofertar a formação continuada, a gente também precisa ofertar uma parceria, e a gente está buscando isso aqui no município, com a saúde. Porque o profissional que atende, ele também precisa de um suporte. Então, hoje a gente trabalha com o recurso humano, o professor, o mediador na rede pública, mas ao mesmo tempo eu tenho que ofertar para ele teoria, conhecimento, estratégia, mas também cuidar desse profissional para que ele tenha uma postura cada vez mais de esperança, de tranquilidade, porque a diversidade é muito grande. A gente está falando que cada autista é único. O que serve para um não serve para outro, mas alguns princípios se mantêm. Eu preciso entender que ele é uma pessoa, que o transtorno vem depois de ser pessoa, que ele é capaz de aprender, que vai aprender de maneiras diferentes e que se eu começo um trabalho, antes de qualquer coisa, eu preciso acreditar. Porque se eu não acredito, eu não sigo.
Vamos ouvir um pouquinho da experiência da Camila. A gente está com delay, né? Tem que esperar terminar o áudio do YouTube, porque está só no Insta, né? A realidade da gestão pública, né, Caio, ela não é muito diferente entre os municípios em relação à entrada e à chegada desses profissionais, né? Então, assim, em geral, os municípios todos trabalham, né, por obrigatoriedade com contratação através de concurso público. Na ausência, né, de concurso público, é feito um termo de ajustamento de conduta, e aí é possível, diante desse termo, fazer contratação temporária, né? E aí esse é um dos desafios que a gente tem também. Como a educação especial ela é muito recente, né? A gente está falando aí de 15 a 18 anos, não tenho certeza, da implementação da política pública de educação especial, nem todos os municípios eles já realizaram concurso para ter cargos efetivos, né? Onde você possa ter profissionais que estudaram, né? E chegaram qualificados para um cargo específico, para uma determinada função, como profissional de apoio escolar, como professor de AE, né? Mas a gente começa a trabalhar, então, nessa perspectiva do contrato temporário. E aí a gente começa a ter, você forma o profissional que está do contrato temporário, esse contrato temporário ele vence, e aí você precisa reiniciar, na grande maioria das vezes, esse trabalho. Mas, para além dessas dificuldades, né, o que a gente precisa entender é que isso que o Caio coloca, desse perfil, desse profissional, é que assim, o perfil do educador ele precisa ser um perfil de pesquisador, né? Onde o professor, o profissional da educação, ele está sempre buscando. E aí, claro, as redes de ensino, elas precisam estar oferecendo, né, como a Elizabeth falou, as formações continuadas, mas assim, dentro, inclusive dos sistemas menores, né, das escolas, a gente pode estar fazendo uma formação que ela é uma formação entre pares, onde um troca experiência com o outro nesses momentos de planejamento. Então, isso é possível, essa partilha de experiências, né? Porque aí a gente vai conseguindo criar, inclusive, assim, uma coletânea de ações, de práticas educativas de sucesso dentro de uma rede, sem necessariamente você estar dependendo de algo externo, né? Então, esse perfil do professor pesquisador, ele precisa estar latente, né? Isso a gente Agora, precisa Camila, estar sempre, enquanto gestor, motivando também. é, uma outra coisa que eu acho importante dentro desse papel, né, desse movimento do material humano, é a imagem do apoiador, né, que é o que as pessoas chamam de mediador, acompanhante terapêutico, apoio pedagógico, o próprio cuidador, né? São perfis funcionais de funções que na lei, né, da LBI a gente tem para o apoiador, né? E as pessoas não sabem hoje que essa pessoa que fica com o autista na sala de aula, ela é uma tecnologia assistiva sustentada pela LBI, que tem o nome de apoio escolar. Então, o apoio escolar, ele é uma tecnologia assistiva, né? Então, define para a gente um pouco, Camila, o que é essa ideia de tecnologia assistiva? Por que, por que o autista precisaria dessa tecnologia assistiva chamada de apoio escolar? É o que a gente vem achando que é um processo terapêutico, que as pessoas estão fazendo terapia na escola, ou que as pessoas recebendo algum tipo de suporte terapêutico, que na realidade não é isso, né? Então é muito importante a gente entender o papel na lei, né? E para que serve essa pessoa. Ela pode ter diferentes funções, ela pode ser suportada por uma equipe terapêutica, ela pode ser suportada pela equipe pedagógica,
ela tem uma função, às vezes, de trabalhar o relacionamento daquele indivíduo, de cuidar de algumas questões específicas das atividades de vida diária, de quem tem maior deficiência, mas é uma tecnologia assistiva. Então, define um pouco isso para a gente, porque eu acho que isso está muito... as pessoas ainda não conseguiram entrar nesse raciocínio de forma tão completa. Então, a gente acaba, né, popularmente chamando essas pessoas de mediador escolar, né? Esse termo mediador escolar, ele vem de Vygotsky, ele é emprestado, né, lá de Vygotsky, quando Vygotsky fala da mediação para você sair da zona de desenvolvimento real para aquela zona de desenvolvimento potencial, para onde você quer levar o indivíduo. E aí você tem um mediador que vai fazer isso. Então, daí a gente busca esse termo, né, de mediação escolar. Mas como o Caio coloca, a lei que a gente tem hoje no Brasil, né, que regulamenta isso, que fala desse profissional, é a LBI, e lá ela traz o nome de profissional de apoio escolar. E aí, esse nome já traz em si, né, o que ele é. Ele é um apoio à escolarização. E a função dele é de romper, ajudar esse aluno a romper as barreiras que existem dentro da escola para que ele possa permanecer nesse ambiente escolar, né? Então, assim, esse profissional de apoio, ele pode ter um trabalho que seja de ajudar a romper as barreiras que levem esse estudante nas questões pedagógicas. Então, assim, auxiliar pedagogicamente esse aluno em trabalho sempre colaborativo com o professor regente de classe, né? Não é responsabilidade desse profissional desenvolver pedagogicamente o estudante. Esse é um papel do professor regente. O que esse profissional faz? Ele é um apoio, ele é um suporte à escolarização desse estudante. Em outros momentos, ele pode ter um perfil que ele é um perfil de um mediador social, para ajudar que esse aluno com autismo, né, ele consiga se socializar melhor, iniciar uma conversa, iniciar uma brincadeira, né, ler e interpretar o ambiente para ele. Eu me lembro muito, estava na sala de aula, que às vezes eu começava a brigar, chamar a atenção dos meus alunos, né? E aí o meu aluno autista ele começava a rir. E aí as crianças ficavam danadas da vida, né? Porque, poxa, eu estava brigando, chamando a atenção da turma. E aí ele começava a rir, e aí a mediadora ela tinha um papel nesse momento importantíssimo, né? Que era de explicar o ambiente social do que estava acontecendo. Olha para a professora, ela está feliz ou ela está chateada? Olha para os seus colegas de turma, é hora de rir? Vê como é que eles estão. Então, assim, era um papel diferente de interpretação do ambiente, de interpretação social, né? De levar esse aluno a perceber que o comportamento dele estava inadequado para aquele momento, que era um momento de tensão. Em outro momento, o papel desse profissional de apoio escolar, ele pode ser de cuidados da vida diária, de ajudar esse estudante a se alimentar, de ajudar ele a ir ao banheiro, às vezes no fraldário, trocar fralda. E a isso tudo, né, que o Caio está chamando de tecnologia assistiva, ele vai se encaixar como um serviço, né? Porque a tecnologia assistiva, ela é utilizada como um recurso e como um serviço, justamente para romper as dificuldades, né, de acesso à informação, de acesso à comunicação, de acesso a qualquer barreira que se imponha. Então, nesse sentido, é que deve ser entendido o trabalho do profissional de apoio Muito escolar. bom. Né? Muito obrigado, Caio. Camila. Beth, deixa eu só te fazer uma pergunta, Beth. Eu quero Pode te fazer. colocar num outro assunto, que para mim é muito importante. Sim. É assim, sempre, a gente já conhece que a escola, que os profissionais que estão na escola, eles passam por problemas
muito sérios, né? Estruturais, problemas salariais, excesso de trabalho, jornadas, às vezes, de trabalho que são desgastantes, dificuldades, às vezes, nas especializações, né? Assim, a formação e o respeito pelo profissional do ensino tem sido realmente algo em pauta dos gestores, né? E depois da pandemia, isso ainda ficou mais agravado. Então, o que mais me chama atenção e me preocupa é a saúde mental desse sistema. É a saúde mental do material humano que está na escola, cuidando das crianças de uma forma geral e dos indivíduos com autismo, né, que são pessoas, muitas vezes, delicadas em seu âmbito psiquiátrico e psicológico. E que quando há pessoas ali que estão sofrendo, que estão irritadas, que estão cansadas, que estão estressadas, os pacientes com espectro de autismo são os primeiros a se desorganizar, né? E a gente perde a nossa capacidade de gestão quando a gente não tem saúde mental. Então, me passe um pouco da sua experiência, porque eu vejo que você, com muita delicadeza, com muito carinho, fala muito sobre o cuidado, né, das pessoas que estão nas escolas, das pessoas que estão trabalhando. Como é que a gente melhora isso, né? Como é que a gente atua sobre isso, Beth? Eu vou falar daquilo que a gente vivenciou desde a pandemia e que a gente está tentando articular para dar esse suporte uns aos outros, né? Esse cuidar de quem cuida. Aqui no município, o município de Cruzeiro, um município com cerca de 80 mil habitantes, a gente tem 30 escolas da rede municipal e durante a pandemia a gente trabalhou com atividades remotas. Mas nós utilizamos aquilo que a gente podia ter de contato virtual para manter uma relação semanal com os professores e com os mediadores. Aqui no município, os mediadores são chamados de técnicos de desenvolvimento escolar. É uma função, ela tem concurso, eles têm formação pedagógica, né? São professores na sua formação, porém numa função de 8 horas de mediadores. Então, essas pessoas, durante a pandemia, ou no período da manhã, ou à tarde, nas quartas-feiras, a gente tinha um encontro virtual em que a gente foi trazendo profissionais que trabalharam a respeito das características, das necessidades das nossas crianças, mas, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação e estimular o cuidado em relação à saúde mental. Então, a gente foi estimulando atividades que geravam prazer, alegria, que faziam isso com as famílias e faziam a mesma coisa com o profissional. Então, a gente teve esse cuidado durante a pandemia de entender que todo mundo estava passando por uma situação muito atípica. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas foram voluntários nesse processo para que a gente mantivesse, e a gente conseguiu trabalhar cerca de 84 encontros. Então, isso foi muito importante para se manter um vínculo numa época que a gente não podia sair na porta. Aqui nós perdemos muitas pessoas para a Covid. Voltando, né, no normal, novo normal, a gente procurou manter uma relação semanal, sempre mediando essa situação de ofertar o conhecimento, mas também ofertar uma escuta ativa. Então, enquanto assistente pedagógica, as demais assistentes também, nós visitamos escolas, as unidades, e nós revitalizamos o núcleo de apoio à saúde da comunidade escolar, que é um núcleo que tem fonoaudiólogo, pediatra, mas também tem psicólogo e atende também os professores, os mediadores que precisarem desse cuidado. Então, sempre que acontece algo que esse profissional precise, ele também é atendido. Paralelo a isso, dentro do núcleo foi criado um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida. Aí nós trazemos os gestores, professores para serem cuidados naquilo que eles mais precisam. Se é saúde mental, se é cuidado com a voz, né, que se desgastaram nessa jornada, muitas vezes dobrada, triplicada de alguns. E, em paralelo, nós também desenvolvemos um projeto chamado Nós Vamos Te Ajudar,
para cuidar dos pais e familiares. Então, mensalmente, os pais também se encontram. Nós fomos buscando pequenas ações, projetos que pudessem proporcionar encontro, calor humano e um momento que pode parecer bobeira, mas é um momento de tomar um café com tranquilidade. Quando a gente atende professor, atende familiar, o gestor, todos eles já chegam achando que vão ter que dar conta de alguma coisa. E quando a gente promove esses tipos de encontro, em que a gente acolhe, que a gente canta, que a gente escuta, que a gente tira aquela capa que eles carregam o tempo todo, 24 horas, a gente tem visto um resultado muito bacana. Nos grupos, por exemplo, de mães, quando a gente os recebe, se você dá um chocolate na mão delas, elas guardam para levar para casa. Porque é da mãe guardar para o filho. Mas a gente quer também que essa mãe se alimente, né? Aquele processo que acontece no avião, que primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois colocar na criança que está do seu lado, ele também precisa acontecer para o professor, para o gestor, para o familiar. Então, as nossas ações não são grandes ações, são ações pontuais, regulares, né? Palavras que acontecem semanalmente, encontros que acontecem mensalmente, para que o vínculo seja estabelecido. Então, a nossa preocupação tem sido isso em rede e tem funcionado, né? O saber que eles podem ser ouvidos, não só orientados, mas ouvidos também nas suas necessidades. Muito interessante, né, gente? Muito interessante. Algo que a gente precisa mergulhar profundamente é na ansiedade que existem dos pais, dos parentes. Os pais e os parentes que estão envolvidos na inclusão do seu filho ou na inclusão de um colega do seu filho, né? Vamos dizer assim, eu não tenho um indivíduo com autismo incluído, eu tenho um indivíduo típico, mas o meu filho típico, né, tem um relacionamento com um indivíduo com espectro do autismo. E os pais dos indivíduos que têm o indivíduo com espectro do autismo, né, na escola. Então, os pais têm uma ansiedade na hora que colocam os filhos, né? E essa ansiedade ela é muito angustiante dos dois lados, porque isso já existe antes mesmo da inclusão. Os pais sempre ficaram ansiosos pelas presenças dos filhos. Isso é algo que já é descrito, para vocês terem uma ideia, desde o século XVIII, quando começaram as primeiras escolas, os pais já tinham essa ansiedade de como o filho ia estar longe de casa, incluído num ambiente acadêmico, com outras pessoas responsáveis por ele, né? E essa ansiedade é histórica. Mas quando a gente fala da inclusão, parece que isso é mais intenso, é mais problemático, né? É E muita eu sinto aflição, muito medo. sim, e Muito eu sinto medo que das... muitas vezes esse relacionamento entre pais e escola, se não for muito bem organizado, se não houver um acolhimento muito bom, se não houver uma troca de informação do que está acontecendo dentro da escola, do que está acontecendo dentro da sala de aula, se não houver um relacionamento muito íntimo, esse processo entra em colapso. Assim, há muitos conflitos, há muita instabilidade, há muito sofrimento, muita angústia. A gente não tem muito tempo, porque a live só tem 1 hora, a gente podia falar muito tempo, mas eu queria ver um pouquinho de cada uma das duas, comentar sobre como a gente pode gerenciar isso sistematicamente. Eu gostaria de falar. Essa entrada da criança na escola, a gente passou por uma experiência, o ano passado, o nosso enfoque foi trazer as crianças para a creche. No começo do ano, a gente tinha 5 alunos com TEA. Começo desse ano. Agora, nós terminamos o ano com 34, se não me engano. 34 crianças. Como que foi esse processo? Primeiro, da mãe poder identificar
os gestores, as pessoas que estavam relacionadas ao processo e pudessem conhecer essas pessoas para quebrar essa barreira. Eu sempre falo com os gestores daqui, chama para um bolo, né? Gasta com um bolinho, faz uma limonada, senta, conversa com esse pai que está chegando aflito de deixar a criança, que muitas vezes não consegue falar, se expressar, que vem com uma seletividade alimentar muito grande. Hoje eu estava fazendo um levantamento entre os casos de patologias que interferem na alimentação e seletividade alimentar. Eu acho que a gente está com umas 120 crianças. Então, saber que vai deixar na escola, mas que as adequações para a alimentação dele vai acontecer, que a criança não vai passar fome, que a criança vai ter alguém que vai cuidar dele, que a criança vai ter quem leve ao banheiro, quem consiga observá-lo e traduzir muitas vezes aquilo que ele deseja. Mas a gente só consegue isso se a gente receber, enquanto gestor, esse pai, essa mãe, essa avó que muitas vezes cuida dessa criança, de coração aberto. E não é conversa de porta ou portão de escola. Precisa ser sentado, precisa ser registrado, precisa ser paulatinamente feitas essas reuniões bimestralmente. O PEI precisa ser realizado para fazer um planejamento individualizado para essa criança lá da creche. Você precisa conhecer quem é essa criança. Então, é necessário conversar, acolher, porque vem carregada da situação de luta. A mãe chega pronta para lutar. Ela não está congelada, ela não está em fuga, ela está em luta. A escola precisa acolher. E quando acolhe, aí você vê os processos. Hoje, por exemplo, eu recebi o telefonema de uma mãe e falou: Beth, já vai para a terceira escola. Ele foi para uma escola que atendia até os 2, depois a outra que atendeu dos 3 a 4, agora ele vai a de 5 a 6. Será que o mediador pode acompanhá-lo? Porque ele evoluiu tanto. Cada caso é um caso. Então, o gestor, sendo gestor macro ou o gestor da escola, ele precisa ter um olhar para poder identificar, acolher, ouvir, escolher a melhor estratégia, não sozinho, mas com a equipe que ele tem. Mas é um encontro de pessoas. Muito bem. Camila, você pode falar um pouquinho dos pais não autistas, de como a gente deve gerenciá-los quando tem indivíduos incluídos na sala, né? Como é que você vê isso? Então, a Beth traz, né, um ponto muito importante, né, que é o ponto do acolhimento. Né? A gente precisa transformar a escola num grande abraço, né, coletivo. Porque todas as famílias que estão ali estão passando por lutas, gente, das quais muitas vezes a gente nem imagina. Às vezes tem escola que fica extremamente chateado quando esses pais chegam na Secretaria de Educação. E aí, porque assim, eles vão para a Secretaria de Educação e aí a gente precisa, né? Nós que já despertamos para um olhar inclusivo, nós que já trazemos essa sensibilidade da importância da inclusão como um direito, né? A gente precisa. Nosso papel também é de mediar conflitos, principalmente entre a escola e essas famílias. E às vezes as escolas ficam chateadas, poxa, mas vocês, ao invés de chamar a atenção desse pai, dessa conduta, vocês ouviram, vocês passam a mão na cabeça do pai. E na verdade não é isso. A gente precisa acolher todos esses pais. É isso que a Elizabeth traz, né? E quando a gente está falando assim da escola, porque aí não existe as crianças com deficiência e os pais da criança com deficiência, e os pais das crianças sem deficiência. Existem alunos de uma unidade escolar e existem pais dessa unidade escolar. E todos precisam aprender a conviver juntos, a se respeitarem juntos, né? Essa é a proposta da inclusão, que todos possam exercer o seu direito no mesmo ambiente. E aí a gente precisa, muitas vezes, trabalhar esse olhar inclusivo, ensinar sobre essas pessoas o que é inclusão,
né? Falar, porque existem famílias que realmente não estão passando, não têm contato com nenhuma pessoa com deficiência, desconhecem, então elas não sabem muitas vezes como se relacionar, né? Com essa situação. Então a gente precisa realmente abrir o diálogo, né? Abrir a escuta, chamar para esse momento. Uma vez a gente teve um problema na rede, eu pedi à secretária, por favor, manda mais café para as escolas, porque assim, grande parte dos problemas a gente resolveria sentado, Um conversando, cafezinho. tomando um café, né? Que a Elizabeth falou, broa. Sim, a gente precisa criar momentos de espaço e diálogo dentro das nossas escolas para a gente poder acolher toda essa diversidade, né? E assim, espaços troca, porque no final das contas são todos pais, né? Todos ali deixam na escola o seu bem mais precioso. E todos eles querem, obviamente, o melhor desenvolvimento para o seu bem mais precioso, né? E aí a gente precisa gerenciar, enquanto escola, enquanto rede, essa ansiedade. E como que a gente faz isso? Com conversa, com acolhimento, com esclarecimento. Uma conversa vai resolver? Não, vão ser várias, né? Quantas forem necessárias. E está sempre oportunizando esses momentos, principalmente para a inclusão dentro da sala de aula, né? O trabalho do orientador educacional junto às outras crianças sem deficiência da turma para poder acolher esse colega, né, que tem um comportamento diferente, que muitas vezes vai precisar levantar e sair da sala mais vezes, que vai ter horas que ele não vai conseguir controlar, né, as suas ecovalias, as suas estereotipias. E aí isso precisa ser trabalhado com as crianças, com os pais, levando esclarecimento, né? Como a A gente Elizabeth Muito teve bem. falou. aqui uma A gente vai ter que experiência. encerrar, gente, Ah, entendi. porque já... Só falar uma coisinha bem rápido. Aqui a gente fez uma proposta Semana da Maternidade Atípica, em que todas as escolas deram espaço para as mães falarem. Foi muito bom. Crie espaços, como a Camila falou, oportunidades. Maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente ficava falando horas, né, gente? Ai, que Que tempão. esse trio tá bom. Eu estou muito grato, né, de a gente poder discorrer sobre esses assuntos. A gente falou de muita coisa, muito rico, mas a palavra final é sempre assim: tempo, diálogo, união, fraternidade, desempenho, esperança, Esperança. relacionamento, né? São atividades que vão fazer a diferença. Então, agradeço muito a presença da professora Beth, da professora Camila. Eu vou lembrar aqui os meus recados que eu preciso dar. Então, não esqueçam que todos da Caminho Azul são voluntários. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Então, quem quiser e puder doar, fazer suas doações para a gente continuar o trabalho, continuar criando, desenvolvendo, aprendendo e ensinando no nosso site, nas nossas redes sociais, tem como fazer isso. Lembrando que o Desbravando o Autismo ele é desdobrado no Escutateia às terças-feiras, às 11 horas pela Diana. Os próximos 2 Escutateias, as próximas 2 terças-feiras, vão as pessoas envolvidas nesse projeto, que querem tirar dúvidas, que querem falar, que querem debater. Terça-feira, às 11 horas, com a Diana no Escutateia. Tá? Nós estamos fazendo essa série de educação porque em fevereiro, né, logo na primeira semana de fevereiro, nós vamos ter o SAUF, onde todas as pessoas que vão falar aqui vão estar lá presentes. A gente vai ter os debates, nós vamos montar conhecimento a respeito de educação e inclusão no espectro do autismo. Então a gente espera todo mundo lá. Vai ser um simpósio presencial, onde o tema é educação presencial e dá para também fazer inscrição pela internet, né? Lembrando do Congresso, em julho, nós vamos falar bastante sobre o Congresso no ano que vem, dia 22 a 25 de julho. E temos uma novidade, né, gente? Para ajudar a Caminho Azul, vocês podem comprar um baralho na ReHap. A ReHap, a loja de brinquedos, ela, no seu caixa, tem um baralho, um baralho lúdico de brincadeira, onde a gente pode usar
esse baralho também para fazer terapia, para desenvolver algumas habilidades das crianças. A compra desse baralho, que é um preço muito barato, o acúmulo desse dinheiro vem para Caminho Azul e para outras associações. Então não deixem de prestigiar a Caminho Azul. Se vocês comprarem o baralho, parte desse recurso vem para Caminho Azul e vocês já estão ajudando a Caminho Azul de alguma forma. Gostaria de agradecer a todos pela live de hoje. Nos vemos no Desbravando Autismo daqui 15 dias, nas quintas-feiras, às 19 horas. Obrigado, Camila. Obrigado, Beth. Obrigada, Um grande Carlos. beijo a todos e fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Tudo de bom. Um beijo.